Queridos, bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês. Antes de eu começar a compartilhar... Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha. Antes de eu começar a compartilhar a palavra, eu queria te pedir para abaixar sua cabeça. A gente tem um tempo de oração, de aquietar a nossa alma. Tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, mas vamos ter um tempo primeiro diante do Senhor, continuar nesse tempo, né? Senhor Jesus, nós somos o teu povo, a tua igreja, filhos e filhas amados pelo Senhor. Gente que o Senhor tem todos os dias cuidado, guardado, lavado e nos chamado para perto. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz. Encontre em nós nesta manhã terra fértil, Senhor, para a tua palavra. Apesar de mim, apesar de cada irmão aqui, apesar de nossas debilidades, encontre em nós um coração quebrado para ouvir o Senhor. Para que o tesouro da tua presença brilhe, Senhor. Conquiste o coração de outros. Precisamos da tua presença, da tua voz, do teu toque. E de aprender a discerni-lo através da vida da igreja, através da vida dos irmãos. Abre os nossos olhos, Senhor, nesta manhã, para enxergar o movimento do Espírito, para ouvir, para discernir o soprar do Espírito, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor. Senhor, precisamos do fogo do teu Espírito, do fogo que consome tudo que é palha, tudo que é inútil, tudo que não é eterno, Senhor. Abre os nossos olhos, Jesus, abre os nossos olhos. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos ver os teus passos para que possamos segui-los, Senhor, em fé, em confiança e ousadia, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Para que pessoas e mais pessoas sejam salvas e transformadas, Senhor, não por uma religião, mas por um impacto profundo com a vida de Jesus. Manifesta através de nós, da nossa generosidade, do nosso perdão, dos nossos atos de misericórdia, Senhor. E isso, Pai, só é possível através de Cristo em nós. Somente Cristo em nós é a esperança da glória. Sem Cristo, Senhor, só sobra palha. E a palha será queimada pelo fogo. Fala com a gente, Senhor. Continua a falar aquilo que o Senhor já está falando aqui nesta manhã. Amém. Irmãos, bom dia mais uma vez. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 12, verso 15. Hebreus, capítulo 12, verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Vou ler novamente. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Irmãos, quando o Rodrigo me convidou para estar aqui compartilhando a palavra, eu fiquei no meu coração orando. Falei, Deus, tá, o que é para falar? Qual é a palavra que o Senhor tem para a igreja nesta manhã? E a palavra que veio no meu coração foi esse texto em especial, essa frase, raiz de amargura. Meu irmão, o que é uma raiz? Raiz é algo que está escondido normalmente. Raiz é algo que normalmente está obscuro. Em regra, não é visível. Óbvio que tem diferentes tipos de raiz, etc. Mas, de modo geral, uma raiz ela tende a ser algo profundo, que vai acontecer ali onde ninguém está vendo. E nesse tempo de oração, nesse tempo buscando o Senhor, lidando com a igreja, discipulando pessoas, trabalhando na vida civil. Uma coisa que ficou no meu coração, meus irmãos, quanta coisa a gente tem que ninguém vê.
Quanta coisa acontece dentro do coração de cada um de nós que ninguém está vendo. O que está acontecendo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na faculdade, na escola. Quanta coisa acontece e que não é vista. Eu gosto muito do símbolo do iceberg, que a gente tende a ver só 10 a 20% do iceberg, os outros 90% está submerso. E quando eu fiquei orando sobre a passagem, a palavra para compartilhar com os irmãos, a palavra que veio ao meu coração foi esse texto de Hebreus 12. E por quê, meus irmãos? Eu achei muito legal que enquanto o Moacir estava aqui orando pela Adriana e pelo Miguel, ele usou o texto que eu ia falar, que é Hebreus 12. Esse é um texto que o Senhor está falando da disciplina. Se você for ler o contexto de Hebreus, vem falando da superioridade de Cristo como sacerdote, da ordem de Melquisedeque, e que ele é um sacerdote, que ele foi tentado em tudo, então ele entende as nossas dores, ele vai nesse caminho que, a despeito da perseguição que a igreja ali, que recebeu essa carta de Hebreus, estava recebendo, que eles precisavam permanecer perseverando. E o texto vem narrando essa história e chega em Hebreus 11, que é um dos textos mais conhecidos nas Escrituras, que vai falar dos heróis da fé, daquilo que o povo de Israel, em especial, superou, viveu ali, crendo no Senhor e fez o impossível. E ele vai entrar em Hebreus 12 falando da disciplina do Senhor, da correção do Senhor. Dessa correção, meu irmão, que quer tratar aquilo que ninguém vê. Queridos, aquilo que a gente guarda no nosso coração. E aquilo que acontece no nosso interior gera muito reflexo na nossa vida. Gente, irmãos, quantas histórias. Quantas histórias a gente vai ouvindo, ano após ano, ouvindo histórias das pessoas. Quanta coisa obscura acontecendo, meus irmãos. Quanta coisa. E uma árvore ela é sustentada pelas suas raízes. E a gente vê ali Jesus em João nos comparando muito à ideia de galhos que dão frutos. E quem não dá fruto é cortado dele. E essa expressão raiz de amargura. E é interessante porque o texto ele não pode ser tirado do contexto. Quando ele começa esse versículo 15 falando de não se excluir, que ninguém se exclua da graça de Deus. Irmãos, quando nós nos excluímos da graça de Deus, quando nós não aceitamos a disciplina dele, quando nós não aceitamos ser corrigidos pelo Senhor, ser realinhados pelo Senhor. Todos os dias, eu e você passamos por inúmeros fatores que nos desalinham com o Senhor. Sai da rota de Deus. Todos os dias. Trabalho, aquele trânsito. Vamos lá, gente, o trânsito. Como o trânsito desalinha a gente? Um chefe de difícil trato. Como isso nos desalinha do Senhor? E a gente começa a viver em comunidade, a gente começa a viver em igreja de imagem, meus irmãos, de aparência. E a gente chega todo mundo aqui bonito, cheiroso, bem vestido, carro do ano. Mal sabe que o cara tá enrolado até o talo. Pode deixar aqui, meu irmão, obrigado. Devendo meio mundo, passando a perna nos outros. Chega aqui, rosto bonito, cheio de problema no casamento, todo enrolado. E, meus irmãos, o problema não é ter problema, porque todos nós temos. Mas quando nós aprendemos a nutrir essas raízes e não deixamos que a disciplina do Senhor trate com essa amargura que a gente carrega. E todos nós, meus irmãos, nenhum de nós está ileso a isso. Nenhum de nós. E uma palavra que eu aprendi com o César Coneglão, acho que os irmãos conhecem bem aqui o César, né, Rodrigo? Toda vez que uma palavra
aparece na Bíblia, a gente precisa buscar qual é a primeira vez que ela vai aparecer, porque normalmente a nortear o restante das escrituras. E a primeira vez que a palavra amargura vai aparecer na Bíblia, ela vai aparecer em Atos 8, quando Pedro, Deus começa a mover, Deus está operando algo lindo em Samaria, através da vida de Filipe, Deus está fazendo algo poderoso ali, gente sendo transformada, um derramar profundo do Espírito Santo. E Pedro e João são enviados pela igreja de Jerusalém para ver o que estava acontecendo ali em Samaria. E a Bíblia diz que eles começam a orar e impor as mãos para que as pessoas que já haviam sido batizadas recebessem do Espírito Santo, de algo novo de Deus. E aparece um sujeito chamado Simão, que a Bíblia vai dar esse codinome, o Mágico. Simão, a Bíblia diz que ele era um homem que ele estava ali há muito tempo já, naquela cidade, e que ele enganava pessoas. Ele enganava. E ele fazia os truques, os cambalachos dele e seduzia pessoas. E a Bíblia diz que Simão fica impressionado com isso que acontece na vida de Filipe, na vida de Pedro, de João. E a Bíblia diz que ele vai seguir Filipe de perto. E ele vai ficando impressionado com aquilo, vai ficando impressionado com aquele poder. Eu fico imaginando aquela coisa de morto ressuscitando, enfermo, e ele pensando com ele, olha rapaz, isso daí eu não faço não. Nesse nível, meus truques não chegam. E ali, meus irmãos, ele tem uma ideia. Vou tentar comprar esse negócio. Eu não quero ser transformado. Eu não quero a salvação de Deus. Eu não quero que a minha vida seja curada pelo Senhor, seja modificada. Eu não quero que a minha vida seja alinhada com o projeto de Deus. O que eu quero é o poder. É a visibilidade. Esse é o desejo do meu coração. E eu não sei você, meu irmão, mas eu me identifico muito com isso. Muitas vezes eu não quero o tratamento de Deus, eu só quero a solução daquele problema. Eu só quero a solução do meu problema, só isso. Eu não quero ser curado. Não quero que a minha vida seja transformada, eu não quero que os meus valores sejam realinhados. Eu só quero a solução do meu problema. E quem tem mais solução do que o próprio Deus, que é poderoso? E nesse caminho, meus amados, facilmente a gente pode se apaixonar pelo resultado e não querer a disciplina do Senhor. E não querer esse cuidado do Senhor, esse amor do Senhor. Só querer o resultado. Ainda bem que ele nos ama. Simão é esse sujeito que ele não quer, ele muda de Deus, mas a lógica dele é a mesma. O que eu vou ganhar com isso? Qual é o meu resultado final? E aí, o que vão pensar de mim? A cruz de Jesus ainda não operou na vida de Simão. E Pedro vai olhar para lá, falar para ele, ó, você não tem parte no que está acontecendo aqui. Para lá, você com o teu dinheiro. Outro homem nas Escrituras, meus irmãos, que também não aceita a correção do Senhor, Saul. Saul é um homem que o final do livro de Juízes termina falando o que vai acontecer com uma cidade, que é a cidade da onde Saul vem. E agora eu confesso que eu esqueci o nome da cidade. E ele termina contando de toda a atrocidade que aquela cidade comete. Eles abusam sexualmente da mulher de um levita, é uma desgraça. E o livro de Juízes vai começar ali, o livro de 1 Samuel vai começar contando a história de Ana, até entrar em Samuel ordenando Saul como rei. E Saul é um homem que ele tem uma baixa noção de quem ele é em Deus. Ele é parte do povo de Deus, mas ele não entendeu quem ele é. E quem, meu irmão, tem uma baixa autoestima quando a maré troca e vem um tempo de prosperidade, de bênção, também tende a ir para o outro lado. A baixa autoestima vira orgulho, vira soberba, vira arrogância. E não entendeu, não foi tocado, não foi tratado pela cruz de Jesus. Saul não tinha sido. Então aquele homem que se escondia atrás das malas, aquele homem que olha quando Samuel fala que ele vai ser rei, ele diz, quem sou eu? Eu sou o menor das tribos de Israel e a menor das famílias de Benjamim.
Esse homem não entendia o mover do Espírito de Deus. Meus irmãos, vocês são uma igreja linda. Quantos irmãos aqui já me abençoaram de diferentes maneiras, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Vocês são gente amada por Jesus. E Deus tem caminhos lindos de paz para a vida de cada um aqui. Mas, meus irmãos, nós precisamos, dia a dia, aprender a ouvir Jesus, ser tocado, ser discipulado por Ele. E, normalmente, Deus vai escolher fazer isso através da igreja. E Saul, meus irmãos, quando ele se perde, que Samuel dá aquela palavra para ele, que ele não matou ali os amonitas, não cumpriu a palavra de Deus, e Samuel fala, olha, Deus está tirando o reino de você, vai dar para alguém melhor. A preocupação dele é, ok, mas vai lá me honrar diante do meu povo. A preocupação dele é ser honrado, meus irmãos. Em tempos de TikTok, Instagram, Facebook, de tanta visibilidade, de atrairmos tanto a atenção das pessoas, honra-me diante do meu povo, diante das autoridades do meu povo. De novo, raiz, o que está lá dentro, que ninguém está vendo. E ali, Saul vai reinar, meus irmãos, por aproximadamente 40 anos fora do propósito de Deus. A Bíblia diz que ele era alguém constantemente atormentado por demônios, mas sempre preocupado com a imagem até o final. E o final, e a continuação desse texto de Hebreus 15 vai dizer, 12, 15, vai dizer que quando surge raiz de amargura, a gente tem que ter cuidado porque isso tende a contaminar muitos, meus irmãos. E por que contamina? Porque as pessoas comem do fruto. A igreja come do fruto, os irmãos comem do fruto, a família come do fruto, os filhos comem do fruto, da nossa falta de temor a Deus, da nossa falta de busca ao Senhor, da nossa falta de perdão. A igreja come dos frutos. Toda uma nação de Israel pereceu porque um homem resolveu pegar uma capa da guerra contra Jericó, tão simples, uma pessoa no meio de um povo de milhares. Como a nossa vida, as nossas atitudes, meus irmãos, afetam a coletividade. E numa igreja tão linda, tão especial, fiquei tão feliz de ver o que o Senhor fez ali no retiro de jovens e adolescentes. Tem uma manhã tão gostosa de oração, de louvor, como foi agora de manhã. O Senhor quer mais, meus irmãos. Ele quer entrar na nossa casa, na nossa família. Ele quer tratar o íntimo do que está acontecendo na nossa vida. Recentemente, o Ziel Machado foi lá na igreja, não sei quantos aqui conhecem o Ziel. Eu já o acompanhava de muitos anos, assim, vendo as pregações dele. Mas eu não sabia que ele tinha sido discípulo do John Stott. Ele foi discipulado mesmo a ponto de morar junto. O Ziel, ele ficou muito conhecido porque ele virou o presidente da ABU, que é a Associação Bíblica Universitária. Então, é uma instituição mundial. E o John Stott viu ele muito novo ali pregando e ficou impressionado, falou, você precisa ser discipulado, e trouxe ele para conviver perto, e ficou ali, em especial, 3 anos, muito perto, discipulando, orientando, e depois, ao longo de toda a vida do Ziel, o John Stott continuou como esse líder, como esse discipulador, mentor da vida dele. E o Ziel conta que, num desses momentos, eles se encontraram por causa de uma conferência na Coreia do Sul. E quando o John Stott olhou para a vida do Ziel, olhou para o Ziel, ele fez uma cara estranha. E o Ziel não entendeu aquilo, falou, tio John, tudo bem? Falou, não, Ziel, não está tudo bem. O que houve, tio? O que está acontecendo? Falou, Ziel, eu não posso mais confiar em você. E ele contando esse testemunho, que aquilo mexeu muito com o coração dele. Como assim, tio? O que houve? Por que você não pode mais confiar em mim? Ziel, você está um homem obeso. E alguém que não cuida da própria saúde significa que está deixando muitas outras coisas de lado. Coisas importantes estão sendo ignoradas, Ziel. Se você não cuida da sua saúde, o que você está deixando que eu não sei? Ziel conta que aquilo impactou tanto a vida dele, ele ficou tocado com isso,
que ele, a partir daquele dia, ele virou um maratonista. Irmãos, isso já tem anos. Ele fielmente, toda vez que ele vai pregar numa cidade, normalmente um congresso, ele tenta coordenar isso com uma maratona para ele estar fielmente treinando, porque ele viaja o mundo todo pregando. E é um cuidado constante da vida dele. Quantos indícios, meus irmãos, a gente está dando na nossa vida de que o nosso barco está naufragando, de que a nossa vida está indo por água abaixo. E quando a gente vê Hebreus 12, fica claro que a disciplina é um ato de amor do Senhor. É um ato de cuidado do Senhor. Porque o nosso Pai, Ele nos ama tanto que Ele quer tirar toda a amargura real da nossa vida. Jesus não quer só te dar uma casa nova, um carro novo. Ele pode talvez nunca te dar isso. Uma viagem dos sonhos, talvez um grande emprego público, um cargo político. Talvez pastorear uma igreja. Eu não sei qual o desejo, o sonho do seu coração. Mas o desejo do coração do Senhor é te tratar como filho e filha. Vocês lembram lá da história de Naamã? O que Naamã queria? Ele queria outro maracutaia, algum cambalacho ali para ser curado. E a Bíblia diz que ele vem regado com camelos, ouro, roupas, tudo precioso. E a Bíblia diz que Eliseu não vai nem falar com ele, manda um servo, vai lá, avisa para ele, mergulhar 7 vezes no Jordão. E por que ele não aceita, meus irmãos? Fiquei muito tempo meditando sobre isso, até que uma vez eu ouvi um irmão que falou tanto no meu coração. Por que ele não aceita? Porque senão eu vi as feridas dele. E eu vi a lepra, estava tomado de lepra, mas a armadura protege. Quanta armadura, meus irmãos, quanta armadura a gente carrega na nossa vida. Quem olha de fora vê aquele brilho, aquela imponência, aquela coisa bonita, aquele exército atrás, mas por dentro está cheio de lepra. Está sendo comido vivo. E ali na vida de Naamã, ele não aceita, mas ele tinha uma coisa que nós precisamos. Pessoas do lado para dizer, meu Senhor, se o profeta tivesse dito algo difícil, você não teria feito. É verdade. Como a gente precisa disso, meus irmãos? Pessoas do nosso lado que vão olhar para a gente e vão dizer, Rodrigo, calma aí, Rodrigo, será que não... Não, peraí. É tão simples, vamos junto, a gente está aqui com você. Isso aqui é um ambiente seguro. Para a gente ver as tuas feridas, a gente já sabe. Irmãos, quem lida com gente amargurada sabe, já comeu desse fruto. Quem convive com mentiroso sabe que o cara é um mentiroso. Quem convive com glutão sabe que o cara é glutão. Ele pode talvez achar que não sabe, mas quem convive sabe. O irmão que dá volta nos outros, que faz pilantragem, a gente sabe. Não adianta, quem está do lado sabe. Você está rindo, não é, Moacir? Como a gente sabe? A gente sabe, meus irmãos. Aquele irmão que tem uma sexualidade desajustada, a gente sabe, a igreja sabe, os amigos próximos sabem, os filhos sabem, a família sabe. Não adianta. Mas esse ponto muitas vezes tem nos faltado, que não faltou na vida de Naamã. Pessoas do lado para dizer, a gente está aqui, a gente sabe das tuas feridas. Obedece a palavra de Deus, seja fiel. O que vai te custar? Quanto custa, meus irmãos, uma exposição dessa aqui como a do Miguel e da Adrina, se Deus restaurar a família deles, tocar, movimentar, quanto custa? Quanto custa ver seus filhos rendidos aos pés do Senhor? Quanto vale isso? As suas finanças restauradas, a sua vida, o seu casamento redimido na cruz, quanto vale isso? E Naamã entendeu isso e ele mergulhou, mas para isso ele teve que tirar a armadura, teve que se expor. Teve que se expor. Deixa o Senhor tirar a tua armadura nessa manhã, meu irmão. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te conduzir. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele te mostrar. Provavelmente, Ele já está até te mostrando, muito antes de você sentar aqui para me ouvir hoje de manhã, ouvir o louvor, ouvir a palavra dos irmãos. Você já sabe o que precisa ser realinhado nessa vida. Pede ajuda. Pede ajuda. Uma coisa que eu tenho sempre repetido, quando nós nos reunimos numa manhã como esta,
Todo mundo aqui tem riqueza e pobreza para compartilhar. Todo mundo. Talvez você entenda como lidar com dinheiro, mas você não sabe nada sobre casamento, família, não sabe criar filhos. Talvez você seja ótimo na gestão familiar, relação emocional, mas não entende nada de dinheiro, trabalha mal, precisa de ajuda. Todos nós precisamos. A igreja é esse lugar, meus irmãos, onde o corpo se edifica. Deus não criou super-homem nem mulher maravilha na igreja. Essa é uma ideia mundana de alguém autossuficiente, de alguém que se vira sozinho, de alguém que dá conta. Isso é uma ideia do inferno. Isso não é um projeto de Deus. No projeto de Deus, meus irmãos, ele mete a enxada e arranca essa raiz de amargura. E quem normalmente vai fazer isso são os irmãos. É a igreja. O que eu tenho visto, meditando, orando, lendo biografias, conversando com irmãos mais experientes, é que Deus não manda anjo para arrancar essa raiz. É a igreja, é a gente se expondo, é a gente buscando ajuda. Em especial um grupo tranquilo, um grupo seguro, num ambiente onde aquilo não vai virar um show, onde a sua vida não vai ser exposta aos quatro ventos. É esse ambiente onde a disciplina do Senhor ela é aplicada e a nossa vida é tratada e curada por Ele. Aceita isso, meu irmão. Busca o Senhor. Não tenta fazer como Davi, pegar a armadura de Saul, esse mesmo lugar que te dá proteção, o mesmo lugar que te bloqueia. A mesma armadura que te protege é a mesma que te trava de se movimentar na direção do chamado de Deus para a sua vida. E que chamado é esse? Ser um reflexo da vida de Jesus aqui na terra. Deixa Ele falar com você, deixa Ele te tocar. Você é amado, amada por Ele. Amém, meus irmãos? Você pode se colocar de pé nesse momento? Queria que vocês fechassem os olhos. Douglas pegou aqui de supetão, mas a gente é conduzido pelo Espírito, né? Vou fazer uma oração. Pai amado, muito obrigada, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Obrigada porque nessa manhã o Senhor já encheu o cálice de novo da paciência, da esperança, da liberdade que o Senhor quer derramar sobre nossas vidas, que a armadura nenhuma disponibiliza para a gente uma liberdade de caminhar dia após dia com o Senhor, brilhando a luz de Cristo até ser dia perfeito. E eu peço que essa palavra crie raiz, a sua palavra crie raiz, para que venha limpar o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções nessa manhã. Que o nosso corpo seja redimido, que a nossa mentalidade seja renovada, e que a tua palavra seja o nosso farol dia após dia, desse lugar de liberdade, desse lugar de exposição, desse lugar de cura, de libertação, esse lugar que a gente só encontra diante da presença do próprio Deus. E que o Senhor, com a sua infinita bondade, que fala para o povo de Israel, vez após vez, ele se inclinava, quando o povo se inclinava para ele. Que nessa manhã, quando a gente se inclinar diante do Senhor, cada coração, cada mente que está aqui se colocando, que sabe que o Senhor já iluminou aquilo que precisa ser redimido, que precisa ser curado, que o Senhor se incline para a gente, para que algo novo aconteça, para que as coisas velhas estejam lá atrás e tudo se faça novo. Tudo aquilo que tem raiz de amargura, que está anos sendo penetrado, muitas vezes gerações antes da gente já foram contaminadas com essa raiz de amargura e a gente só vem reproduzindo vez após vez. É o Senhor que entra e limpa e faz tudo novo, e outras gerações bebem de algo novo. E que seja assim nessa manhã. Cura, Senhor, liberta, ilumina, revela, dê discernimento, sabedoria, nos levanta pessoas ao nosso redor para ser farol, boca de Deus, e que nós sejamos também boca de Deus para olhar, para abençoar com carinho, com gentileza, com discernimento do alto. É isso que eu te peço nessa manhã.
concretiza essa palavra sobre a sua igreja, concretiza essa palavra no nosso dia a dia, que vira solidez, que seja algo sólido e concreto, que não se perca aqui quando tudo acabar, quando esse momento acabar, mas que crie raiz, como a gente tem pedido para o Senhor, tirar essa raiz de amargura e substituir por uma raiz de fé, uma raiz de libertação, uma raiz de liberdade, de fluxo de Deus que pode fluir para curar outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Amém.